فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, a quem pertence tudo que existe no céu quanto na terra. Paz e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala que estejam derramados ao nosso santificado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua pura família, seus companheiros e aqueles que o seguiram com perfeição até o dia de Yawm al-Qiyamah. Quando Allah subhanahu wa ta'ala criou este mundo, criou também os meses. Dentre os meses, existem meses que são sagrados e também dias. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a sexta-feira como o melhor dia da semana. Portanto, agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por nos dar mais uma oportunidade, mais uma dádiva de estarmos presentes, mais um Salatul Jum'ah. Irmãos muçulmanos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Desde o início do mundo, o ser humano tem se perguntado a respeito da alma, a respeito do espírito, pois trata-se de um segredo que somente Allah subhanahu wa ta'ala, só Ele sabe. São várias perguntas. A alma reside no nosso corpo, mas em que parte? Apenas nós sabemos que só ela reside no nosso corpo. É só o que sabemos. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi interrogado a respeito disso. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, e interrogam-te a respeito da alma, do espírito. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, diz que a alma está sob o comando do meu Senhor. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ إِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, e a sabedoria que vos foi dada é pouca. Neste versículo, neste ayat, Allah subhanahu wa ta'ala nos dá a conclusão, nos dá a prova de que a alma é somente um segredo divino, um segredo de Allah subhanahu wa ta'ala. Somente Allah subhanahu wa ta'ala, Ele sabe algo a mais sobre a alma. E também não devemos esquecer que somente Allah subhanahu wa ta'ala tem poderes absolutos sobre todas as coisas, pois Ele é o Criador de tudo quanto existe nos céus e na terra. E também nos mostra que somente Allah subhanahu wa ta'ala, só Ele pode dar a vida e causar a morte. Para os que ficam realmente nos últimos momentos da vida, na saída da alma, os que assistem na saída da alma, é uma grande lição para os seres vivos, na medida em que todos os esforços para adiar ou impedir a sua morte são inúteis. Não há forças algumas para adiar ou impedir a sua agonia. A esse respeito, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ, porque quando a alma chega à garganta,
A garganta de quem? Do moribundo, do agonizado. Wa antum hina idhin tanzurun. E vós, nesse momento, só olhais. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. E nós, nesse momento, estamos mais próximo dele do que vós. Mas vós não conseguem nos ver. Falaula in kuntum ghayra madinin. Então, por que se julgais que não prestareis contas? Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Aqui neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala lança um desafio para o ser humano. Lança uma prova do seu poder. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Não a restaurais ao corpo se são verdadeiros. Por que não devolve a alma ao corpo se são capazes? Allah subhanahu wa ta'ala sabe que nenhum ser humano é capaz de fazer tal ação, é capaz de executar tal missão. É impossível, a não ser pelo seu poder, pelo seu comando. Quando se morre, todas as almas boas, seja más, são transferidas, mesmo que ainda não tenha sido sepultado, ou tenha sido devorado, ou se afogado. A sua alma é transferida para o barzakh. Geralmente, quando se fala do sossego, quando se fala nos hadith do sossego ou castigo, a vida após a morte, menciona-se o qabr. Mas por quê? Porque em circunstâncias normais as pessoas são sepultadas. Isto não quer dizer que as pessoas que são devoradas, ou que são afogadas, ou que são devoradas por qualquer bestas, estejam livres destas situações do que? De castigo ou sossego no barzakh. Não são livres. O sossego e o castigo no barzakh estão diretamente ligados à alma, que está sempre viva, pois este não podemos compará-lo ao corpo. Não tem o dom de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Na noite de Asra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu Hazrat Musa alaihi salatu wassalam a orar no seu qabr. E ao mesmo tempo viu no sexto céu. Isto quer dizer, quando ele orava no sexto céu, a sua alma fazia contato com o corpo que orava no seu qabr. Alguns almos, para facilitarem a compreensão de alma ao corpo, eles dão exemplo de terra e o sol, que estando tão distante, o sol e seus raios atingem sempre a terra, apesar da distância que os separa, mas o contato sempre continua. E além do mais, Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador, tem poderes absolutos para reunir essas partes do corpo ou bocados de cinza e ressuscitá-lo novamente, castigá-lo ou recompensá-lo de acordo com a sua vontade. No hadith relatado por Muslim, narra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narra que nos tempos primordiais havia um homem que cometeu muitos pecados, e quando sentiu que a sua morte se aproximava, ele pediu aos seus filhos, ordenou aos seus filhos que quando ele morresse, o seu corpo fosse cremado e a cinza fosse dividida em duas partes. Uma parte que fosse lançada ao mar e a outra parte que fosse lançada ao ar. Pois ele temia que Allah subhanahu wa ta'ala o castigasse se fosse enterrado de corpo inteiro. Mas Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao ar e ao mar que reunissem os bocados de cinza. Ressuscitou novamente e perguntou ao homem: por que fizeste um testamento desse tipo? E o homem respondeu:
ó meu Senhor, fiz isso temendo a ti, e tu sabes melhores. E tu sabes melhores. Quando se morre, todas as almas são transferidas para o Barzakh. Barzakh, esta é a fase pela qual se passa desde a morte até a realização do Qiyamah. Isso também quer dizer que nenhuma alma também pode retornar a este mundo. Então, eu aqui me lembrando que haja algumas pessoas que acreditam, que creem que as almas dos antepassados voltam e penetram em qualquer pessoa, fala em seu nome, faz exigências. Isso no Islã não acontece. Isso no Islã não acontece. No hadith relatado por Bukhari e Muslim, consta que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: todo ser humano, quando nasce, tem uma companhia de um shaitan que acompanha a ele toda a sua vida, que conhece todos os seus segredos, pois ele circula nele como o sangue circula nas suas veias. Então, quando o ser humano morre, o seu shaitan fica sem companhia. Então, visando encontrar uma nova companhia, o que ele faz? O shaitan analisa dentre os familiares dos defuntos aqueles que acreditam e prestam cultos satânicos e a toda a gama de bruxaria que graça pelo mundo. Então, porque ele conhece todos os seus segredos, ele influencia, o shaitan influencia o seu detentor a aparecer fazendo revelações em nome dos defuntos, o que não existe em lugar nenhum, o que não acontece em lugar algum. Quando se morre, a alma não pode retornar a este mundo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un, até que quando a morte chegar a um deles, diz: ó meu Senhor, devolva-me a terra. Qala rabbi irji'un, ó meu Senhor, devolva-me a terra. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, para lá praticar o bem que deixei de fazer. Innaha kalimatun huwa qailuha, tal será a palavra que ele dirá. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, e ante ele haverá, depois disso, há uma barreira que os deterá até o dia em que forem ressuscitados. Até o dia em que forem ressuscitados. Isso quer dizer, quando se morre, nenhuma alma pode retornar a este mundo. Existe uma barreira que é o Barzakh, que é a fase pela qual se passa desde a morte até a realização do Qiyamah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma certa vez, no hadith de Tirmidhi, diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Akthiru hadhihi dhikra min ladhati al-maut, recordai a demolidora dos prazeres, que é a morte. Mas parece que hoje em dia o ser humano passa um instante, um período, sejam 2 semanas ou um mês, sem se lembrar da morte. Sem se lembrar da morte, se preocupando com apenas assuntos mundanos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma certa vez, ia para o masjid. No caminho encontrou algumas pessoas que conversavam e riam-se bastante nas gargalhadas. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Udhkuru al-maut, recordai a morte. Ama walladhi nafsi biyadi, juro por aquele em cujas mãos está a minha alma. Lau ta'lamuna ma a'lam, se soubessem o que eu sei. La dhahaktum qalila, teriam passado pouco tempo a rir. Wala bakaitum kathira, e mais tempo a chorar. E mais tempo a chorar. E no outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o mais inteligente perante Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que recorda constantemente a morte e prepara-se para o seu encontro. Prepara-se para o seu encontro.
Irmãos muçulmanos, devemos nos preparar, pois não sabemos o que nos aguarda. Não sabemos o que Allah subhanahu wa ta'ala reservou para nós. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: o Qabr é um dos jardins, dentre os jardins do Jannat, ou uma das trincheiras do Jahannam. Quando um ser humano crente e piedoso morre, quando é sepultado, o seu Qabr diz: boas-vindas, estou muito satisfeito com a tua vinda, pois dentre as pessoas que andavam por cima de mim, tu eras uma das pessoas que eu mais gostava. Então o Qabr amplia-se, aumenta-se para no olhar do horizonte da morte, e é aberta uma janela do Jannat que vê um aroma e ar fresco. Mas quando for um descrente, um maldoso, o seu Qabr diz: não és bem-vindo. Dentre as pessoas que andavam por cima de mim, tu era uma das pessoas que eu mais odiava. E hoje vieste diante de mim. Verá como será o meu tratamento. Então o Qabr aperta-o ao ponto de suas costelas se encaixarem umas nas outras. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falava para se encaixar as costelas umas nas outras, ele encaixou os seus dedos de uma mão numa outra mão e diz: é assim que as costelas se encaixam, e 70 cobras mordem-no até o dia de Yawm al-Qiyamah. 70 cobras mordem-no até o dia de Yawm al-Qiyamah. Mas certamente, parece que hoje em dia nós já nos esquecemos da morte. Já se esquecemos da morte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aliás, os profetas que eram os mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala, as pessoas mais piedosas que já existiram aqui no mundo, mas Allah subhanahu wa ta'ala os levou. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu sagrado Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu sagrado Al-Quran: Kullu nafsin dha'iqatul maut, toda a alma provará a morte. Toda a alma provará a morte. Isso quer dizer toda a alma terá que morrer. E Allah subhanahu wa ta'ala no outro versículo: Afa imita fahumul khalidun, e se tu morreres, porque eles viverão eternamente. Porque eles viverão eternamente. Wa ma ja'alna li bashari min qablika al-khuld, a nenhum ser humano demos a imortalidade antes de ti, ó Muhammad. Afa imita fahumul khalidun, e se tu morreres, porque eles viverão eternamente. Kullu nafsin dha'iqatul maut, toda a alma terá que provar a morte. Então, irmãos muçulmanos, a vida é somente como um empréstimo de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando chegar o momento, Allah subhanahu wa ta'ala, só Ele quem sabe. Ele quem sabe o dia, a hora, o mês, o ano. Apenas nós sabemos só que devemos morrer, apenas só. Então, devemos nos preparar. Talvez amanhã seja a nossa vez. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.